Oi, pessoal. Então, agora a gente vai resolver o exercício 22, capítulo 6. Esse exercício ele vai estar utilizando um conceito que a gente não viu ainda, que é o conceito de um conjunto ser denso a outro. Em outras palavras, se a gente tem um conjunto X, por exemplo, e um subconjunto Y que é denso em X, intuitivamente a gente está dizendo o seguinte, que Y ele é um subconjunto que não é o próprio X, mas que ele é tão denso em X, tão denso, tão denso. Continuar fazendo pontos aqui para vocês entenderem qual que é essa ideia. Que quando eu pego o fecho desse conjunto e faço a interseção com X, a gente tem o mesmo conjunto. Em outras palavras, seria o seguinte: aqui a gente tem Y. Y é um subconjunto de X. Y é denso em X e somente C quando eu pego o fecho de Y e faço a interseção com o conjunto X, eu vou obter o próprio X. Por quê? Y é tão denso, qualquer ponto dele aqui dentro vai existir uma sequência que vai para esse ponto aqui dentro. Então, o fecho dele vai ser nada mais do que o próprio X. Então, por isso que quando eu faço a interseção do fecho de Y com o próprio conjunto X, ele é o próprio conjunto X. E quando eu tenho que esse conjunto X é o conjunto dos números reais, eu dizer que X é denso no conjunto dos números reais, é eu dizer que o fecho de X é o próprio conjunto dos números reais. E daí, quando eu fazer a interseção, né, do fecho com os reais, eu vou obter os reais. Então, essa é a ideia que a gente vai estar utilizando aqui. Então, é o seguinte: o conjunto é denso nos reais e o seu complementar tem um interior vazio. Uma coisa que a gente pode estar pensando é o seguinte: pensa na reta dos reais. Qualquer intervalo que eu pegar, eu vou ter infinitos pontos racionais e infinitos pontos irracionais. Infinitos, infinitos, infinitos. O fecho do conjunto dos racionais é o próprio real. E o fecho do conjunto dos irracionais é também o próprio real. Então, tanto os racionais quanto os irracionais são densos em R. E a gente pode pensar em densidade dessa forma intuitiva que eu falei para vocês, né? Existem tantos pontos, mas tantos pontos aqui, que ele acaba sendo um conjunto denso ali dentro. Se a gente tentar fazer alguma analogia com o próprio conceito, né, de denso. Então vai ser essa definição que a gente vai estar utilizando. Então aqui do lado, deixei aqui a definição. Significa um conjunto X ser denso, conjunto dos reais. Então vamos lá, né? Então, primeira coisa, considerar esse conjunto denso. Então, como implicação, o fecho é igual ao próprio real. Como a gente quer mostrar que o complementar de X tem interior vazio, vamos supor por absurdo que o interior do complementar de X tenha pelo menos um ponto. Então, ou seja, né? Não é vazio, certo? Então a gente vai supor por absurdo que X é um ponto interior do complementar do conjunto X. Um ponto ser interior a um conjunto, isso significa que existe um intervalo centrado em X que está inteiramente dentro desse conjunto, certo? Então, para construir esse intervalo centrado, vai existir um epsilon maior do que zero, tal que esse intervalo está inteiramente contido no complementar de X. Mas se esse intervalo está no complementar de X, então ele não tem interseção com X. Tem nenhum ponto aqui dentro que está em X. Ou seja, a interseção do intervalo com X é vazia. Mas dizer que essa interseção é vazia, no vídeo anterior a gente estava falando um pouquinho sobre isso, mas eu vou
tentar explicar aqui de uma maneira rápida também. Eu tenho um conjunto X e eu tenho um ponto que tem um intervalo centrado que não tem interseção com X, ou seja, tem um ponto X, um intervalo centrado que não tem nenhuma interseção com X. Ou seja, esse ponto ele não pertence ao fecho de X. Não consigo pegar nenhuma sequência que está aqui em X, de repente pular para aqui dentro, né? De repente ela vem para cá, converge. Eu tenho esse espaço aqui, né? Entre, ou seja, né? Esse ponto X não pertence ao fecho do conjunto. Mas isso daqui é um absurdo. Por quê? Quem que é o fecho do conjunto? O fecho do conjunto é o próprio conjunto dos números reais, porque X é denso em R. Ou seja, né? Não pode existir nenhum X interior ao complementar do conjunto X. Porque senão a gente tem essa contradição, né? A gente fala que existe esse X, mas ao mesmo tempo ele não é um número real. Então isso é um absurdo. Então a gente tem que o interior do complementar de X é vazio, como a gente queria mostrar. Eu vou aproveitar que esse exercício foi rapidinho e eu vou estar resolvendo mais um exercício nesse mesmo vídeo. Então a gente vai resolver o exercício 31 agora. Vai ser o último exercício que eu vou estar resolvendo aqui dessa playlist. Esse exercício ele fala o seguinte: todo ponto de um conjunto aberto é ponto de acumulação desse conjunto. Então aqui a gente vai estar usando agora o conceito de ponto de acumulação. Para a gente entender o que é um ponto de acumulação, ele é bem parecido com um ponto aderente. Então aqui eu tenho um conjunto A, digamos, aqui, sei lá, esse é o conjunto A, vou falar assim. Um ponto aderente é quando existe uma sequência em A, né? Eu consigo chegar nesse ponto. Então, além dos pontos de A, a gente tem os pontos da fronteira, que são pontos aderentes. Pontos aqui também isolados. Porque esse ponto aqui eu consigo pegar, digamos que ele é ele tem valor A, digamos, né? Então a gente consegue pegar a sequência A, que converge para A e que está inteiramente dentro do conjunto A. Então, isso é um ponto aderente. Agora, um ponto de acumulação vai ser a ideia de que eu consigo ir acumulando até chegar nesse ponto. Intuitivamente vai ser mais ou menos essa ideia, de ir acumulando. Perceba que nesse ponto isolado aqui eu não consigo nenhuma sequência diferente dessa sequência constante, né? Eu não consigo nenhuma sequência aqui que chegue próximo desse ponto, que está no conjunto A. Se eu analisar aqui uma vizinhança desse ponto, não existe essa acumulação. Por quê? Um ponto de acumulação, ele vai ter praticamente a mesma ideia de um ponto aderente, só que agora, em vez de dizer que a sequência está inteiramente em A, eu vou dizer que essa sequência converge para esse ponto, está em A, exclusão, o ponto de acumulação. Agora eu vou tirar esse ponto, ó. Eu não posso mais pegar a sequência igual A. Eu quero sequências que sejam diferentes dessas, tá aqui dentro, né? E que convergem para A. Então agora esse ponto isolado, ele não faz parte dos pontos de acumulação. Por outro lado, esses pontos aqui de fronteira fazem parte do ponto de acumulação. A ideia desses pontos vai ser extremamente importante para a análise, porque o que acontece quando a gente estuda lá em cálculo limites de funções, né? O cálculo é basicamente um estudo infinitesimal, ou seja, o que acontece próximo de um ponto. Não exatamente num ponto, mas o que acontece próximo de um ponto. Então, para a gente dizer que existe um limite, né, de uma função num determinado ponto,
esse ponto tem que ser um ponto de acumulação para a gente conseguir estudar o que acontece nessa vizinhança desse ponto. Então, essa ideia de ponto de acumulação ela é extremamente importante aqui em análise. Vou escrever aqui do lado a definição mais formal. Então, a definição ela vai lembrar bastante da definição de ponto aderente. A única diferença vai ser essa exclusão, né? A sequência tem que estar no conjunto excluído do ponto. E se Azinho é um ponto de acumulação de A, a gente diz que A pertence à linha. A linha seria o conjunto de todos os pontos de acumulação. Então vamos lá. Então a gente quer mostrar que todo ponto de um conjunto aberto é um ponto de acumulação de A. Em outras palavras, como todo conjunto aberto, todos os seus pontos são pontos interiores, então basicamente a gente quer mostrar que todo ponto interior de um conjunto aberto é um ponto de acumulação de A. Então vamos começar. Então se A é um conjunto aberto, então todos os seus pontos são pontos interiores. Se Azinho é um ponto interior de A, então vai existir um intervalo centrado nesse ponto que está inteiramente no conjunto. O que acontece se eu tirar esse ponto A desse intervalo? Como ele está totalmente dentro de A, ele ainda vai continuar dentro de A. Eu só tirei um ponto de lá. Ou seja, né? Aqui eu tenho o intervalo centrado, A menos epsilon, A mais epsilon, que está totalmente dentro de A. Mas se eu tiro esse ponto daqui, ele vai estar dentro do conjunto A, exclusão esse ponto. É aí que a gente queria chegar. Vamos lá. Então, qualquer ponto que eu pego dentro desse intervalo, esse ponto está em A exclusão ponto A, certo? Aqui esse conjunto, nessa anotação, é nada mais do que esse intervalo aqui. Eu expliquei isso em algum outro vídeo, mas é só a anotação. É esse conjunto aqui. Então, esse conjunto exclusão A é esse intervalo tirado do ponto A. Tirado do ponto A ficou bem feio, né? É o intervalo retirado do ponto A. Pessoal, eu tô vendo aqui agora, mas essa definição aqui de ponto de acumulação, ela faz sentido quando a gente está falando de sequência. Em termos intervalos, a gente tem o seguinte, né? Vamos tentar fazer essa analogia. Se um Azinho é limite de uma sequência, a gente diz então que todo epsilon maior do que zero, existe n0 natural, tal que para todo n maior do que n0, xn menos a é menor do que epsilon. Eu acho que a gente até já fez um exercício provando isso, mas eu vou mostrar aqui novamente. Então, aqui é uma definição em termos de sequência. Agora, observe o seguinte, né? Em um determinado momento, xn menos a vai ser menor do que epsilon. Isso significa que em um determinado momento, xn entra dentro do intervalo centrado em A e não sai mais. Então, dizer que o limite de uma sequência é igual a A quer dizer que para todo epsilon maior do que zero dado, em um determinado momento a sequência vai entrar dentro desse intervalo e não vai mais sair. Estou fazendo uma analogia aqui com essa definição. Se a gente diz que A é um ponto de acumulação, ou seja, né, existe uma sequência que vai para A e essa sequência está inteiramente dentro desse conjunto, é o mesmo que dizer que esse intervalo aqui tem interseção com A exclusão ponto Azinho. Então isso daqui é diferente de vazio. E isso faz sentido. Por quê? Aqui eu estou dizendo que A é um ponto de acumulação do conjunto Azão. Construí esse intervalo e tirei esse ponto. Olha só, existe interseção. Esse ponto aqui está tanto no intervalo quanto no conjunto A. Mas se eu pegasse um intervalo bem maior,
ainda assim, ó, daqui até aqui e daqui até aqui. Ainda assim, todos esses pontos que tá dentro de A ainda tá dentro também do intervalo maior. Então, quando a gente pega esse intervalo e faz a interseção com A, exclusão, ponto A, e essa interseção é diferente de vazia, ou seja, existem pontos aqui dentro, então a gente diz que é um ponto de acumulação. Vai ser essa a ideia que a gente vai estar usando para mostrar esse exercício. Peço desculpas que eu acabei me confundindo aqui, e agora que eu estou prestando atenção. A gente vai chegar num intervalo. Daria para fazer essa volta, né? Chegar aqui nesse intervalo e chegar aqui e mostra essa sequência. Mas se a gente mostra só esse resultado aqui, já tá tudo certo. Então, recapitulando aqui, né? Então, a gente considerou que A é um aberto. Então, qualquer ponto de A é um ponto interior. Então, esse intervalo centrado vai estar inteiramente contido em A. E daí, qualquer ponto que a gente pegar aqui nesse intervalo que é diferente de A, né? Ou seja, né, qualquer ponto desse conjunto exclusão A, ele está no conjunto A exclusão Azinho. Isso significa o quê? Que esse conjunto que está dentro desse conjunto, né? Ou seja, né? Esse conjunto aqui está dentro desse, por quê? Porque eu só tirei um ponto daqui. Então tá aqui dentro. Então esse conjunto aqui, ele contém X. Se X está aqui e se X está aqui, então a interseção entre eles é diferente de vazio, que é o que a gente queria mostrar aqui. Ou seja, a interseção do intervalo A menos epsilon e A mais epsilon com o conjunto A, fusão Azinho, é diferente de vazio. Então, todo ponto de um conjunto aberto, porque olha, a gente pegou um ponto aleatório, arbitrário. Não deu nenhuma especificidade, né? Quero esse ponto. Não. A gente só disse que é um ponto de A. Então, a gente mostra que é um ponto de acumulação. E era o que a gente queria mostrar. Quer dizer, né, que A pertence à linha. Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Peço desculpa aqui por esse equívoco aqui nesse final. Mas qualquer dúvida pode deixar por aqui. E até mais, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.